Olá pessoal, a receita de hoje é um pão recheado com cebola, maionese e atum. Então vamos ao preparo. Então, primeiro passo aqui eu tenho água morna. Ela tem que estar morna o suficiente para você colocar o seu dedo e suportar ele aqui dentro, tá? Não pode passar disso, não pode estar muito quente, porque senão perde o efeito do fermento. Então agora que eu vou acrescentar o fermento nessa água, a gente vai diluir. Agora eu vou deixar esse fermento um pouquinho de lado. Numa bacia eu vou acrescentar a farinha de trigo, o açúcar e o sal. E eu vou misturar bem esses ingredientes. Eu vou fazer um buraquinho aqui no meio e vou acrescentar o fermento com a água. Eu vou dar uma misturadinha antes de acrescentar e vou despejar tudo de uma vez. Vou misturar primeiro com a colher e quando não der mais, a gente vai com a mão. Então aqui já chegou no ponto que ficou tudo bem homogêneo. Não precisa sovar muito nesse momento, a gente vai depois pro processo de sova, tá? É só até ficar tudo bem homogêneo. Então, essa mão ainda tá com farinha mole, então ela ainda tá grudando. Então com a mão seca, olha, você pode perceber que ela já não gruda mais na minha mão. Se ela estiver grudando, você acrescenta mais um pouquinho de farinha de trigo, só até chegar a esse ponto. Eu dei uma lavada na minha mão para ficar mais fácil para a gente trabalhar com a massa e ela não ficar grudando na farinha que estava mole. E aqui eu tenho a manteiga que eu vou dividir por 3 partes e a gente vai acrescentando cada parte de cada vez e vai misturando para homogeneizar. Vai dar um trabalhinho para trabalhar com essa massa, mas o resultado depois vai valer a pena, né? Então, depois que eu envolvi bem as 3 partes da manteiga, agora nós vamos trabalhar com essa massa na mesa. Então, agora numa superfície enfarinhada, nós vamos bater essa massa por 2 minutos sem parar. Então, feito isso, agora nós vamos fazer esse movimento de esticar a massa por aproximadamente uns 5 minutos para deixar a massa bem macia. Nesse ponto já não vai ser mais necessário, né, no caso, a gente acrescentar mais farinha, tá? Não precisa mais. Então aqui já terminei de sovar a massa, ela vai chegar nesse ponto que ela vai ficar lisinha e vai ficar bem elástica. Quando você fizer assim, afundar ela com o dedo, você percebe que ela volta. Então já tá bom. E agora nós vamos colocar ela para crescer. Eu vou abrir ela assim, vou prender um pouquinho de ar aqui dentro. Vou bolear. Então aqui eu vou pegar uma bacia e vou passar um pouquinho de farinha. Vou colocar a massa aqui dentro. E vou cobrir com uma folha de papel filme. E agora nós vamos levar para a primeira fermentação. Vou colocar aqui dentro do forno e vou deixar na temperatura de 30 graus. Se o seu forno tiver a temperatura atingindo o mínimo 30 graus é ótimo. Você deixa de 50 a 60 minutos aproximadamente ou até a massa dobrar de volume. E se seu forno não tiver essa função, não atingir o mínimo 30 graus, você pode deixar a massa dentro do forno desligado e com a porta fechada para a temperatura externa não atrapalhar a fermentação. Em dias muito quentes não é nem preciso colocar dentro do forno. Então, passou 50 minutos e olha só como ela cresce bastante. E agora, eu vou tirar todo o ar da massa. Vou enfarinhar aqui. Me rendeu 346 gramas. Eu vou precisar dividir mais ou menos em 10 partes iguais. Se você não tiver a balança, você vai no olhômetro. Então agora eu vou fechar assim, vou puxar para dentro, vou fazer bolinhas e vou colocar aqui. E agora eu vou cobrir com guardanapo mesmo, ou um pano de prato limpo. E eu vou levar de novo lá no forno, só que dessa vez o forno desligado, por 10 minutos, para dar uma segunda fermentação. Então já passou o tempo da segunda fermentação, a gente vai pegar a bolinha, vai amassar ela e vamos fazer bolinhas bem bonitinhas agora, bolinhas perfeitas, né?
Então agora, feito as bolinhas novamente, eu vou tampar de novo com um papel ou o pano de prato. E agora sim, nós vamos deixar pela terceira fermentação de 40 a 50 minutos aproximadamente dentro do forno, novamente desligado. Para o recheio, nós vamos precisar desse ingrediente que se chama neri karashi. Ele é um molho à base de mostarda, que ele é bem picante e dá a sensação de que tem wasabi. Então, numa bacia, eu vou colocar uma cebola picada em cubinhos de aproximadamente 1 centímetro. Aqui eu vou acrescentar também 4 colheres de sopa de maionese. E vou precisar de meia colher de chá desse neri karashi. Se você não encontrar dele ou não gostar de ardido, você pode usar aquele molho à base de mostarda comum, que encontra em qualquer lugar, ou então a mostarda Dijon, que fica mais saboroso ainda. Então agora eu vou misturar tudo aqui. E por último vou acrescentar o atum. Vou misturar. E agora com uma faca bem afiada, eu vou fazer cortes aqui na superfície do pão, até que a metade do pão mais ou menos. Vou fazer em todos eles. Então eu vou abrir assim. E aqui eu vou dividir o recheio espalhando pelos 10 pães. E agora, para finalizar por cima, a gente vai polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. Não muito, tá? Só um pouquinho para dar uma secadinha aqui por cima, né? Então agora nós vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos aproximadamente, até quando ele estiver assado e douradinho. Então eu acabei de retirar do forno, ele ficou por 15 minutos exatos, olha só como ele fica bem douradinho. E agora eu vou finalizar com salsinha desidratada. E é isso, agora eu vou deixar eles dando uma esfriadinha e depois eu volto para mostrar para vocês como ele ficou. O pão ele fica bem fofinho, vale a pena todo aquele trabalho que a gente tem com a massa, de deixar ela descansar sempre, várias vezes, porque depois ela resulta nesse pão bem fofinho, bem macio, é bem gostoso a massa. O recheio você pode variar, fazer o recheio que você quiser, pode ser de queijo, presunto, cebola. Você também pode diminuir a quantidade de cebola se você não gostar de muita cebola e aumentar a quantidade de atum. O recheio aí você pode usar a sua criatividade e variar do seu gosto. Mas essa massinha fica muito boa, vale a pena experimentar. E é isso, essa foi a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau!